E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde basicamente vocês fazem perguntas e eu as respondo. Aí vocês deixam novas perguntas aqui nos comentários e eu as respondo numa próxima edição. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, comentar obviamente com as suas opiniões, né? E lembro que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Antes de começar a ler e responder obviamente as perguntas, eu gostaria de agradecer porque vocês mandaram muita pergunta boa dessa vez, inclusive vai render mais do que um vídeo, tá? Essas perguntas dessa próxima edição, mas já pode deixar nos comentários que a gente vai fazendo outros aí. Nesse momento em que os campeonatos estão parados, podem ter certeza que vai ter muito 6x1 Responde. E vou começar com uma do João Vitor Ribeiro Alves. O que fazer com os jogadores ruins que a dupla Bolimar e Adilson trouxeram para o Cruzeiro? João, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que antes de mais nada o técnico tem que avaliar cada um dos jogadores, né? Com o Angulo a gente chegou aí à 10ª contratação nesse início de temporada, muito mais do que eu esperava, tá? Eu imaginava que o Cruzeiro pro Campeonato Mineiro não fosse contratar tanto assim. Alguns jogadores que a gente olha, né? Por exemplo, o João Vitor, eu acho que é o cara que mais tá fazendo raiva na gente, é um cara que realmente tá jogando muito mal. O João Vitor trabalhou com o Enderson no Ceará. Então é possível que o Enderson ache proveito nesse atleta e possa tirar um pouco mais dele do que o Adilson vinha fazendo. Mas observando de modo geral, os contratos assinados têm que ser cumpridos, né? Então o Machado, o Jonathan Robert, o Robertson, todos eles têm contrato com o Cruzeiro até o final do ano. Então, a menos que apareça uma outra oportunidade de clube e tudo mais, eles vão seguir no Cruzeiro até o final da temporada. O segredo é saber como o novo técnico vai utilizar esses atletas ou não. Eu acho que todos os jogadores que estão no Cruzeiro hoje, a gente precisa observá-los um pouco mais, tendo agora um treinador. Porque, na minha opinião, o mau trabalho do Adilson Batista, a incapacidade dele de armar o time de uma forma minimamente funcional, fez com que todos os nossos jogadores estejam em subrendimento. Todo mundo está jogando menos do que pode. A maioria desses caras aí já mostrou melhor futebol em outro lugar. Então, antes de mais nada, é importante que o Enderson avalie os jogadores, olhe com quem ele pretende contar ou não, e se tiver algum jogador que ele acha que não tem proveito, que ele não quer trabalhar, a gente tem que tentar ou rescindir contratos de empréstimo, ou tentar vender, emprestar para outro clube, enfim, se livrar do salário minimamente, que é uma coisa importante para a gente não fazer a folha ficar grande demais. Marcelo Ricardo pergunta: vejo que você estuda muito sobre os jogadores. Se o Cruzeiro te procurasse para saber sua opinião sobre possíveis contratações, você ajudaria? Você acha que seria capaz e você cobraria? Abraço. Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar efetivamente sobre isso, mas aí eu acho que a gente tem que entender algumas questões. Eu não sou um analista de desempenho, eu não sou um cara formado na área, eu não tenho essa experiência. O que eu faço basicamente de uma forma até meio leiga é observar jogadores que me chamam a atenção no futebol e falar um pouco mais sobre eles, trazer para discussão com vocês, outros torcedores. Não é uma coisa feita de modo profissional e, na minha opinião, um clube do tamanho do Cruzeiro, ele não pode fazer contratação porque alguém indicou, porque alguém viu jogando, ou por causa do velho hábito do olheiro, né? Ah, esse cara aqui tava lá na arquibancada, viu um menino jogando, achou bom de bola e trouxe. Eu acho que a coisa não pode funcionar dessa forma. Tem que ser feita uma análise do jogador dentro de campo, fora de campo, saber como que esse camarada se comporta, se ele é doido da cabeça, se ele é bom de bola mesmo, porque todo mundo às vezes joga muita bola num dia, até a gente que é peladeiro às vezes tem um dia iluminado que tudo dá certo. Então a contratação de um jogador, especialmente no futebol profissional que envolve tanta grana, eu acho que a gente tem que parar e pensar e trazer isso de uma forma muito metódica, científica mesmo, sabe? Analisar prós e contras, saber exatamente quanto custa, onde você pretende usar esse cara no time. Por isso que o aval do técnico é tão importante para uma contratação, porque se é para trazer um jogador que você acha ótimo, mas o técnico não vai querer utilizar, não adianta nada trazer, porque ele não vai ajudar e ainda vai te causar problema. Se isso acontecesse, coisa que eu duvido muito, porque o Cruzeiro não tem contato nenhum comigo até hoje, mas se porventura acontecesse, eu daria minhas opiniões tranquilamente sem cobrar nada. Mas reitero que isso é muito longe da realidade atual, não vejo isso acontecendo e acho que o Cruzeiro deveria sim investir muito num trabalho profissional nessa área, porque ter um bom setor de análise de desempenho, saber exatamente o jogador que você precisa, conhecer bem os atletas, ter opções para você não ficar tratando uma contratação como essencial, né? Porque muitas vezes a gente vê isso. Um técnico olha para
um jogador e fala, eu quero esse camarada. Se não puder trazer esse, não traz ninguém. Não é assim, tá? Ainda mais no futebol brasileiro, onde a gente tem tantos jogadores de nível parecido e pouca gente que realmente faz a diferença dentro de campo, eu não acho que a gente deva tratar jogadores como indispensáveis. Se não vier esse cara, meu time não vai andar, até porque um técnico tem que ter capacidade de armar um time de mais de uma forma. O Guilherme Souza da Silva pergunta, fala Emerson, tudo bem? Beleza. Quando você acha que vai acontecer a abertura democrática do Cruzeiro? Você acha que vai ser feita por essa nova gestão ou vai ter que ser uma mobilização da torcida? Guilherme, obrigado pela pergunta. Cara, por mais que a gente queira muito nessa abertura democrática do Cruzeiro, eu consigo entender as razões pela qual isso não é feito agora. Simplesmente porque não tem como você mudar as regras de um jogo, de uma eleição, enquanto a eleição está acontecendo. E é por isso também que eu não gosto da ideia desse mandato tampão até o final do ano, porque a gente vai acabar perdendo, 6 meses aí da nossa história, acabando uma eleição, começando outra eleição, e aí sim a gente vai ter um presidente com um mandato de 3 anos. Então, na minha opinião, o cenário ideal seria se fazer uma eleição agora, colocando esse mandato de forma extraordinária por 3 anos e meio, tá? Para que se encerre aí no final de 2023, e esse novo presidente teria que ser responsável por fazer essa abertura democrática do clube, não a todos os torcedores, porque eu acho que aí é uma situação muito difícil de se controlar, mas aos sócios, aqueles que pagam, que contribuem efetivamente com o clube. A todos os sócios torcedores seria o ideal, mas se você quiser manter algum parâmetro, você pode fazer, por exemplo, a sócios que estão adimplentes há mais de um ano, dar direito a voto a essas pessoas, fazer o Cruzeiro um clube minimamente popular. Isso seria muito importante, porque hoje o que a gente tem, infelizmente, é uma igrejinha, é um grupinho ali que manda no clube e que propicia a formação de chapas podres, como o caso da família União. Mobilização da torcida, a gente já viu o que aconteceu de forma presencial, em redes sociais e tudo mais. Agora, para mudar efetivamente, a gente precisa de um esforço de pessoas que já estejam dentro do conselho. Porque esses candidatos que estão brigando pela presidência hoje estiverem mais interessados em consolidar o seu próprio poder do que em ajudar e abrir o clube democraticamente, vai ser muito difícil que a gente consiga fazer essa mudança. E eu tenho muita esperança que isso aconteça, tá? Infelizmente, a gente já viu que essas chapas aí do Brand e do Sérgio parece que não vão se fundir, que vão realmente ter um embate nessa próxima eleição, e eu gostaria muito que esses personagens estivessem mais unidos para conseguir fazer essas mudanças que o nosso estatuto precisa. Mas infelizmente o ego costuma falar mais alto, a gente não sabe exatamente o que ia acontecer, mas eu ainda torço e tenho esperança para que a partir de um desses camaradas aí, a gente tenha uma mínima abertura do clube, pelo menos aos sócios torcedores. O Velociraptor Leproso pergunta, o que você tem em mente sobre o centenário do Cruzeiro? Velociraptor, obrigado pela pergunta e melhoras aí para sua doença. A respeito do centenário, eu acho que a gente tem que ter em mente uma situação. A partir do momento que o Cruzeiro foi rebaixado, não tem como a gente ter expectativas brilhantes para o ano de 2021, porque muito mais do que o rebaixamento, nosso clube foi saqueado e quase destruído. Então vamos entender, qualquer clube que é rebaixado, se tudo der certo esse ano, a gente subir de volta para a Série A, a primeira obrigação e o primeiro objetivo para um clube que acabou de subir é se manter na primeira divisão. Conseguindo isso, subir esse ano em 2020 e jogar uma Série A segura em 2021, ficando ali na metade de cima da tabela, já tá show de bola. Não dá pra gente querer exigir título ou achar que estamos no mesmo nível de competição de, por exemplo, o Flamengo, que é o melhor time do Brasil hoje. Nós não estamos muitos níveis abaixo e a gente tem que entender a nossa limitação para saber trabalhar em cima dela. Então a minha expectativa hoje pro 2021 do Cruzeiro é subir esse ano, estar de volta na Série A quando a gente estiver aí fazendo o aniversário de 100 anos e tentar fazer alguma graça na Copa do Brasil. Participação na Libertadores é muito improvável, A gente só vai estar na Libertadores do ano que vem se ganhar a Copa do Brasil esse ano, o que é quase impossível. Mas o objetivo seria esse, cara. Tentar fazer uma boa campanha em Copa do Brasil, tentar fazer uma boa campanha e ganhar o campeonato estadual e fazer uma campanha de metade superior da tabela no Brasileiro. Eu acho que já tá show de bola pro nosso centenário, acontecido tudo que aconteceu em 2019. O Lucas de Oliveira pergunta, com o Anderson, é possível reverter o placar na Copa do Brasil? Você acredita nisso? Lucas, obrigado pela pergunta. Possível sempre é, cara. O Anderson é um bom técnico, sabe organizar o time e acho que o Cruzeiro sim estará muito mais forte com a presença desse novo treinador. Agora sejamos realistas, A situação do Cruzeiro é péssima na Copa do Brasil, tomou um 2-0 em casa, precisa ganhar por 2 gols de diferença fora, não tem critério de gol qualificado, então se a gente ganhar por 2-0, 3-1, 4-2, enfim, vai para disputa de pênaltis e a gente vai ter que apostar tudo na camisa, no bom goleiro que a gente tem e em fazer um jogo mágico lá em Maceió, cara. Eu acho que é muito complicado, para ser bem sincero com você, eu não acredito
acredito que o Cruzeiro vai conseguir reverter, mas tô torcendo demais, sabe? Vou torcer mais do que nunca, porque passar na Copa do Brasil é muito importante pela parte financeira e seria uma mostra de força muito boa, né? Você conseguir ir fora de casa, reverter uma desvantagem de 2 gols, seja passando nos pênaltis ou seja conseguindo até uma goleada fora, seria espetacular. Mas sendo bem sincero, eu acho injusto exigir isso do novo técnico, o time tá parado, a gente tá vendo aí a dificuldade que todo mundo tá enfrentando. Acredito que as competições vão voltar ali para maio, para junho, né? Deve ter uma paralisação longa, mas quando voltar, o time fazendo um bom trabalho, eu acho que é possível, mas eu não consigo tratar isso como obrigação. Eu acho uma missão quase impossível e exigir isso do Enderson seria até sacanagem. O Davi Monteiro pergunta: fala, Emerson, quanto tempo você acha que vai demorar para o Cruzeiro voltar ao patamar de brigar por todos os títulos? Davi, obrigado pela pergunta, valeu aí pela força também. Cara, eu acho que o Cruzeiro, se conseguir o acesso nessa temporada 2020 para disputar a Série A em 2021, eu acho que o Cruzeiro voltará a um patamar de brigar pelos títulos em pé de igualdade em uma questão de 3 a 5 anos. É muito difícil no primeiro ano você já subir bem, o primeiro ano é mais para dar uma estabilidade, a gente sabe do tamanho da dívida que o Cruzeiro tem, e aí é seguir trabalhando com toda a seriedade, sem fazer loucura financeira, entendendo muito bem o desastre que aconteceu no nosso clube e fazendo uma recuperação gradual. Eu acho que em questão de 3, 4 ou 5 anos a gente consegue voltar a disputar. Não acho que o Cruzeiro vai ser tratado como favorito tão cedo, e eu enxergo o Internacional como um bom paralelo. No caso do Inter, eles tiveram a facilidade que quando foram rebaixados não tiveram a queda de receitas, né? Na época, o time que caía no primeiro ano ainda recebia verba de TV de Série A, mas o Inter bateu na Série B, voltou e já no primeiro ano esteve ali disputando vaga em Libertadores, Sul-Americana, e eu espero que o Cruzeiro consiga fazer algo semelhante. Teremos mais dificuldades, mas eu acho que a gente está num caminho que é possível a gente repetir o caminho que o Colorado ensinou. O Kaique Júnior pergunta: Emerson, na sua opinião, quais serão os 4 times que irão subir esse ano? Kaique, obrigado pela pergunta. Tem muitos times em condição e é muito cedo pra gente traçar prognósticos assim, mas eu vou falar muito mais times que eu gosto, tá? Que seria a minha vontade, do que efetivamente uma previsão efetiva, até porque o campeonato parou, a gente não sabe como os clubes vão retornar depois dessa pausa, mas eu espero, obviamente, que o Cruzeiro suba, né, seja um dos 4 primeiros, de preferência como campeão. Eu não vejo problema nenhum em ganhar a Série B, pra mim humilhação é ser rebaixado, ser campeão de Série B é um orgulho. E os outros 3 times, cara, eu acho que seria legal a gente ter o América de volta pra Série A, tá? Eu acho que é um time que ano passado bateu na trave, tá bem ajeitado com o Lisca e tem tudo para conseguir o acesso. Eu vejo a Ponte Preta com boas condições também, não tá fazendo um bom campeonato paulista, isso é verdade, mas é um time que eu acho que vai achar o prumo aí na disputa da Série B e vai ser candidato. O próprio rival da Ponte, o Guarani, é um time que eu acho que tem condição de subir também. Mas eu apontaria aí, além do Avaí, que é outro time que tá sempre ou subindo ou caindo, né? O Vitória, que é um time grande, tem muita torcida e acho que tem todas as condições de subir. Então, se fosse para fechar 4, que eu acho que eu falei 6, eu iria de Cruzeiro, América, Vitória e aí pelo... Vitória e Ponte Preta, tá? Cruzeiro, América, Vitória e Ponte Preta seriam os 4 que eu apontaria, considerando aí dificuldades que podem acontecer e outros times que também podem subir de rendimento. E para fechar, o Nicolas Queiroz pergunta: oi, Emerson, qual possibilidade você acha melhor a CBF adotar? O sistema de temporada 2020-2021, disputar o Centenário na B ou disputar somente 19 rodadas, e o que você acha que vai acontecer com Copa do Brasil e Libertadores? Nicolas, obrigado pela pergunta. A sua pergunta foi um pouco confusa e bem ampla, né? Mas vamos lá. Tentar explicar o que seria esse modelo de temporada 2020-2021. Seria adequar ao calendário europeu, que normalmente as ligas começam ali por volta do mês de agosto e terminam em maio do mês seguinte. Essa é uma possibilidade de momento, e a outra alternativa que você falou, se eu não me engano, foi disputar apenas um turno, né? Joga só 19 rodadas e depois vai para um mata-mata para definir o campeão. Um formato que, por exemplo, foi utilizado no Campeonato Brasileiro Feminino e no Campeonato Brasileiro Sub-20 da última temporada. Eu acho que nenhuma dessas adequações vai ser necessária, porque eu imagino que o futebol volte a ser disputado, talvez com portões fechados, por volta do mês de maio, talvez no mês de junho. Quando a gente olha para os times da Série B, praticamente todos eles só têm como disputa o Campeonato Brasileiro, e eu enxergo que realmente quem vai ter problema com o calendário são os times de Série A que estão envolvidos em muitas competições,
Copa do Brasil vai ser realizada da mesma forma, até por toda a grana que envolve. Libertadores a mesma coisa. Isso aí eu acho que não corre risco nenhum. A questão é que talvez essas competições avancem um pouco para o ano de 2021 e possa afetar campeonatos estaduais, o que na minha opinião seria ótimo, não tem nem por que existir estadual. E talvez mude também um pouco o sistema de férias dos atletas, né? Talvez essas férias sejam adiadas um pouco aí por uma questão de necessidade. Na minha opinião, o ideal é que a competição seja disputada como ela estava programada. Não gosto de mudança em formatos, não gosto de voltar para a disputa de mata-mata, o que, por exemplo, causaria um risco muito maior da gente não subir. Porque, na minha opinião, jogando 38 rodadas, o Cruzeiro tem todos os ingredientes para conseguir o acesso para a Série A. Que incluir uma fase de mata-mata na reta final de Campeonato Brasileiro aumenta as chances de eliminação, porque às vezes você tem a melhor campanha numa fase classificatória, pega o 8º lugar, né, o pior classificado, e é eliminado, como a gente viu, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 2002, quando aconteceu isso, em que o Santos eliminou o São Paulo, se eu não me engano. Enfim, eu não sou a favor de mata-mata em Liga Nacional. Na minha opinião, o campeonato ele tem que ser sempre disputado em modo de pontos corridos, e deixa o mata-mata para todas as outras competições, Copas, Libertadores, estaduais e tudo mais. Eu entendo a preocupação que algumas pessoas têm, né, pô, o Cruzeiro vai passar o centenário na Série B. Se for necessário, cara, paciência. Tá? A gente já foi rebaixado, esse é um estado de exceção, não tem muito o que fazer, né? O mundo inteiro está aprendendo como lidar com o coronavírus e eu acho que a gente não tem que mudar o formato de competição para fazer caber aí até dezembro. Realmente não acho isso. Nosso aniversário é 2 de janeiro, então a chance da gente passar o 2 de janeiro na Série B existe. Eu não acho que isso seja um problema, desde que no final da temporada a gente conquiste aí o acesso de volta para a Série A. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar sua pergunta para uma próxima edição e também para opinar sobre os temas que aqui abordei. Beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!